Bom, eu voltei porque eu tava pensando em como eu ando me experimentando ultimamente e agindo um pouco diferente do que eu costumava agir. Eu acho que eu saí de um ciclo de muita rigidez, uma rigidez que eu tinha colocado em mim e que eu acho que foi necessária, assim, sabe? E agora eu tô experimentando literalmente várias situações diferentes. Por exemplo, uma delas, né? Eu costumava tomar um remédio controlado para TDAH e faz um tempinho que eu tô sem ele, tô sem comprar, sem usar. E eu tô experienciando como é estar limpa, como é estar pura, como é estar crua e como eu lido com cada situação da minha maneira, porque querendo ou não, um medicamento assim, ele acaba te orientando, te guiando e te polindo muitas vezes. E eu sentia que muitas das minhas emoções, que talvez eu tivesse um estopim, talvez eu tivesse raiva, eu não tinha raiva, eu não tinha estopim porque eu estava controlada. E esse controle estava me incomodando, assim, era um controle que já não estava fazendo tanto sentido. Agora ele está voltando a fazer sentido porque eu preciso dele às vezes para me organizar. Então, eu sou uma pessoa muito sonolenta. Eu tô aqui pensando em alternativas, né, naturais, que eu possa conseguir, que eu possa adquirir de dentro para fora para ser uma pessoa mais ativa e mais dinâmica. Por outro lado, eu penso que talvez seja da minha natureza não ser ativa. E com ativa, gente, eu digo assim, eu sinto que tem pessoas que acordam, por exemplo, eu acordo às 6 da manhã e vou dormir umas 10, né? Hoje eu tô pulando um pouco essa regra, já é um pouco mais tarde, agora são meia-noite e 18. Mas igual eu vou acordar amanhã às 6 da manhã, né? E eu tenho dormido um pouco à tarde, então isso dá uma bagunçada nesse ritmo, mas assim, eu vinha de umas um mês já acordando às 5h40 e indo dormir às 9. E tava sendo muito gostoso, ainda tá sendo muito gostoso. Só que mesmo acordando cedo e dormindo cedo, eu sentia sono durante a tarde. E eu dormia, tipo, era essencial pra mim. E eu não sei, eu sinto que isso é uma coisa que não é muito comum, sabe? Eu acho que não é muito comum as pessoas dormirem 13 horas num dia e coisas do tipo. Mas desde que eu sou criança é assim. E eu venho com muita calma pensando em alguma maneira de organizar o meu funcionamento para que talvez eu consiga me testar sendo mais ativa. Mas talvez o objetivo é que eu nunca seja ativa também, e tá tudo bem. Na minha nova faculdade, né, na Unicinos, eu tenho uma professora que ela me tranquiliza muito, assim, sem fazer esforço. E ela sempre fala, tipo, tudo no seu tempo, tem tempo ao tempo, as coisas surgem com o tempo. E é louco porque eu sempre acreditei nisso, só que eu boto uma cobrança em mim às vezes que não é o mundo que tá botando, é eu que tô botando. E aí eu tento me adaptar a um padrão dinâmico, que é muito diferente do meu padrão, do meu estilo de vida. Eu tava pensando muito esses dias sobre algumas regras que as pessoas vão aceitando. Por exemplo, o certo é beber de 3 a 4 litros de água por dia, o certo é dormir no mínimo 8 horas por dia, sei lá, no máximo 10. E são coisas científicas até, né? São coisas embasadas cientificamente, que são passadas por gerações e gerações. Mas eu passei os olhos esses dias por uma pesquisa e eu não fui atrás de fontes para saber sobre essa pesquisa, eu não fui ver artigos, eu não fui avaliar se o artigo era fidedigno, enfim. Eu só vi comentarem brevemente que estava sendo reavaliada essa questão de horas de sono obrigatórias e de quantidade de água obrigatória para um ser humano, meio que dizendo que, olha, talvez não seja bem assim, talvez não seja realmente necessário beber 3 a 4 litros de água por dia e talvez não seja obrigatório tu dormir 8 horas no mínimo. E pra mim, claro, é obrigatório dormir no mínimo umas 13, mas eu tô falando disso porque eu conheço muitas pessoas que dormem 4 horas por dia e são as pessoas mais ativas e
boas nos seus trabalhos e nas suas metas e tudo mais. Então, eu acho que Deus fez cada um da maneira que devia ser. Então, se eu durmo muito, é porque a minha natureza é dormir muito. Se tu é uma pessoa que dorme pouco e tá tudo bem, é provável que a tua natureza seja dormir pouco. E aí a gente vai para uma coisa lá do passado, assim, que é instinto, né? Instinto biológico. Sempre que a gente escuta falar sobre dieta, alimentação saudável e estilo de vida, por exemplo, dieta sem glúten, dieta paleolítica, quem traz essas ideias sempre quer fazer um paralelo com o homem do passado, né? No caso da paleolítico, o homem paleolítico. Tipo, o homem paleolítico, ele caçava a própria carne e comia a própria carne. Então, o que é mais saudável? Tu comprar uma carne processada no mercado ou tu ter um boi na tua fazenda e tu comer a carne desse boi? E aí a coisa é que, tipo, tu tem que comer a carne do teu próprio boi e tal. E a questão do glúten, por exemplo, né? Muita gente fala que, antigamente, por mais que comessem pão, aquele pão não tinha glúten porque o nosso trigo foi modificado geneticamente, blá 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 blá. Então, fique sem glúten para ser mais feliz. E eu tô começando a acreditar nessas coisas porque, assim, não tô dizendo que o glúten seja o problema, mas talvez o cerne da questão seja tu se botar em situações em que tu tem que sofrer um pouco para que tu consiga encontrar libertação. Por exemplo, ficar sem glúten deve ser uma merda, mas dentro desse sacrifício que é ficar sem glúten, é possível que tu encontre um guia espiritual, sabe? Por exemplo, o Ramadã. Ramadã é aquele evento religioso islâmico em que tu fica alguns dias sem se alimentar, né? Eu acho que tem momentos que nem água tu pode beber, eu não entendo muito. Mas a Ramadã é levado super a sério e ele vem com toda essa proposta de purificação, de conexão, de... enfim. E quando as pessoas começaram a fazer o Ramadã, eu duvido que elas tenham pensado, nossa, o Ramadã é bom porque isso. Eu acho até que foi uma coisa instintiva, sabe? Assim como não procurar pelo glúten provavelmente fosse instintivo, assim como tu caçar e comer a tua própria carne era instintivo, obviamente. Então, o que é instintivo hoje, sabe? E eu tenho dificuldade de achar coisas que são instintivas. Assim, pode parecer que não, porque eu sou uma pessoa bastante... eu escuto o que eu quero, o que eu desejo, mas muitas vezes eu bloqueio os meus instintos. Com consciência disso, isso também é uma coisa instintiva, tu bloquear teus instintos instintivamente é uma questão instintiva e legal e tal. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes eu bloqueio sensações. E nossa, eu sou a rainha de bloquear sensações de modo premeditado. Por exemplo, tá gravando um vídeo aqui pode parecer uma coisa super libertadora e uma terapia pessoal, né? E de certo modo é. Mas pra mim, gravar vídeo agora é estar ocupando meu tempo com algo que eu poderia fazer para me conectar com outras instâncias que eu não quero acessar. Então é mais fácil falar. E como eu tenho esse dom da fala, a minha fala me liberta. Então ela alivia a minha mente e ela me distancia de uma maneira prazerosa e benéfica das coisas que eu poderia estar acessando, mas eu não quero, mesmo que aquelas coisas fossem boas para mim. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu parei e eu pensei, eu vou meditar. E por que eu resolvi meditar? Eu acho que meu cigarro tinha acabado e eu tava entediada. Não era isso, eu tava super entediada. Eu já tinha visto vários filmes, acho que foi um dia que eu tinha visto 3 filmes. Eu já tinha lido, enfim. E no meio desse tédio todo, eu pensei, eu vou meditar. E aí, eu não quis botar música, eu não quis procurar uma meditação guiada, eu simplesmente sentei no chão, olhando para minha varanda, que tem lindas árvores. Eu fui respirando e em total silêncio eu tentei deixar meu cérebro limpo, completamente em branco. E assim que meu cérebro ficou branco, ele começou a ficar muito colorido e eu tive desejo de tocar nas coisas. E aí eu comecei a fazer uma coisa que eu fazia muito quando eu era criança.
E pra quem gosta daquele filme, que se eu não me engano se chama The Dreamers, tem uma cena que explica um pouco disso, mas é que quando a personagem principal, a rapariga lá, ela começa... E essa cena desse filme é uma referência de um filme mais antigo, tá? Não vem daquele filme, mas é uma referência... Não é nem uma referência, é uma homenagem praticamente, é um tributo a esse filme mais antigo, que eu também não me recordo o nome, em que ela começa a tatear todas as coisas, ela vai passando pela casa lindamente, tocando todas as coisas, tocando em si, tocando nos móveis, tocando nos objetos e sentindo aquilo tudo. Enfim, eu sempre fazia isso quando eu era criança e quando eu fui crescendo, eu acho que eu fui deixando isso de lado porque isso desperta prazeres, desperta criatividade, desperta nojo, desperta angústia, desperta tudo que tu possa imaginar. Assim, quer ter uma espécie de conexão contigo mesma, começa a tocar nas coisas, começa a sentir as coisas, começa a cheirar as coisas. E eu naturalmente fui fazendo isso pela minha casa e, gente, eu entrei num transe tão gostoso, tão bonito, tão prazeroso, tão incrível. E desse transe, eu cheguei na parte que eu comecei a tocar numas conchas e eu peguei essas conchas e eu falei, essas conchas são iguais às conchas da Úrsula, de A Pequena Sereia, o colar, sabe? E as minhas conchas precisam de contato com a sua origem. E eu peguei um copo e enchi ele de sal e botei as minhas conchas naquela água com sal. E eu senti que as minhas conchas estavam muito felizes, que elas estavam vivas de novo, elas estavam bebendo toda aquela água, que elas estavam cantando, dançando. E eu comecei a tocar na concha e madrepérola é uma coisa incrível. Dentro dessa concha tem o que a gente chama de madrepérola. E madrepérola é uma coisa que foi, assim, um ultra sucesso na década de... difícil precisar, talvez 70. Diria que 50, 60, 70 foi, assim, o auge da madrepérola. Eu tenho alguns produtos de antiquário aqui, um deles infelizmente quebrou durante a minha mudança, mas ele é um pó compacto, que em cima ele tinha uma madrepérola polida. Né? A tampa desse pó compacto era uma madrepérola polida, esmaltada, com alguns cristais no meio, assim. Infelizmente quebrou. E dizia, né, o nome dessa marca, não sei se é o nome da marca ou da empresa, da fabricante, mas estava escrito ali, ainda tem o adesivo escrito Mother of Pearl, que é tipo a mãe da pérola, né? A mãe das pérolas, ou seja, a indústria grande mestra aqui das madrepérolas. Mas eu nunca tinha entendido por que as madrepérolas tinham sido uau, sabe? E aí quando eu comecei a tocar nessa parte polida por natureza da minha concha, eu falei, meu Deus, abençoadas sejam as madrepérolas, elas são fantásticas e conforme tu toca, dependendo do jeito que tu toca nessa textura da concha, tu escuta ela fazer barulhos e são barulhos muito legais. É uma coisa viva, é muito viva. Isso me lembra outra questão, porque eu tô tendo muitas aulas incríveis na minha faculdade nova com uma professora de esquizoanálise, né? Ela se diz esquizoanalista. E ela comentou uma coisa por alto esses dias, que é uma coisa que eu também faço desde criança, que eu acredito até hoje, que o vivo, né? A gente tá falando sobre coisas vivas, o que é vida, onde está a vida, e que tudo é vida, né? Então nós temos a vida aqui, tipo, isso aqui é vida, eu sou vida, mas não só coisas biológicas são vida, não só coisas orgânicas são vida. Tudo que é inanimado também é vida. E assim, talvez ela estivesse levando esse papo mais para uma questão da filosofia, do tipo, ai, por que essa cadeira aqui é viva? Porque antes dela ser uma cadeira, alguém fez essa cadeira e tudo mais. Mas não é aí que eu quero chegar. Para onde eu levei essa conversa foi fazendo um link com os meus pensamentos infantis. Eu já devo ter comentado aqui em algum vídeo do passado que eu era muito apegada a objetos quando eu era criança. Eu ainda sou muito apegada a objetos. Mas eu lembro que às vezes em algumas rebeldias infantis eu tirava algum livro longe e quando eu via que eu tinha tirado o livro, quando eu tinha caído em mim, eu percebia, meu Deus, o livro tá tirado no chão, ele deve estar muito triste comigo. Eu corria, eu abraçava aquele livro, eu pedia desculpa pra ele, porque eu sentia que o livro estava aborrecido.
E não é só que eu sentia, o livro de fato estava, porque tudo que nos rodeia tem vida. É uma coisa bem Toy Story mesmo. Quando tu vira os olhos, elas se mexem, mas tu não precisa nem virar os olhos para que elas se mexam, basta prestar atenção, que elas vão se mexer e elas vão falar contigo. E aí isso me lembrou que eu postei uma foto no Instagram dessa imagem aqui, tá refletindo, mas é esse conto do Oscar Wilde, The Canterville Ghost, e alguém me pediu para eu fazer uma resenha sobre ele aqui no YouTube. Eu não vou fazer uma resenha sobre ele, porque é um conto, gente. A pessoa até comentou, né? Quando terminar esse livro, fala o que achou. Ele tem 26 páginas, não dá pra chamar de livro, né? Ele é um livro, claro, porque ele pode ser vendido na estrutura de livro, mas assim, não é um romance, não é uma novela, sabe? É um conto. E eu já tive experiências lendo em inglês antes, mas dessa vez é diferente. Dessa vez eu tô, como eu disse no início do vídeo, me experimentando mais e me aventurando de verdade, me aprofundando assim nessas coisas que eu tô experienciando, né? Experimentando. E esse conto, eu comecei a ler ele em inglês porque começou a me incomodar as traduções das coisas que eu leio. Eu acho isso muito complicado porque eu amo o meu idioma, eu amo o português e tal, só que muitas das coisas que eu também amo, elas estão originalmente em inglês, ou em alemão, ou em russo. E por mais que tu seja um incrível tradutor, tu nunca vai traduzir literalmente, até porque às vezes perde o sentido. Então eu tenho me esforçado para ler mais as coisas na sua língua original. É óbvio que infelizmente não vou conseguir fazer isso com tudo, né? Por exemplo, não vou conseguir ler um negócio em alemão do zero achando que eu vou entender alguma coisa. Mesmo que o meu inglês não seja top de linha, não seja assim o fluente dos fluentes, tá mais do que bom para entender livrinhos assim. E tem uma coisa legal sobre o Oscar Wilde, não é legal assim, né? Mas que eu nunca comentei aqui, mas também foi uma coisa que foi um insight que eu tive um tempo atrás, porque antes de eu voltar a me maquiar, por exemplo, agora eu tô numa fase de estar me maquiando sempre, porque eu tô gostando de me ver com vários rostos, várias cores, enfim. Mas uns meses atrás, o que eu queria era ser pura como eu vinha ao mundo. Então, eu tava sempre de rosto limpo, como eu tô agora. Eu tava sempre sem maquiagem, só com o cabelo arrumado, claro. E eu tava, de certo modo, me distanciando da vaidade estética, porque eu comecei a achar a vaidade estética rasa demais. E enquanto eu tava nessa minha vibe de não, eu sou super borro, eu sou borro chique, eu sou hippie, eu sou uma diva super natureba dos anos 60, 70, mesmo que eu nunca tenha chegado perto de ser uma riponga, Deus me livre. Enfim, eu tenho pavor de desse tipo de rebeldia. Esse tipo de rebeldia me apavora um pouco, mas por outro lado legal também. Enfim, eu nunca seria tão largada assim a ponto de abandonar todas as vaidades e futilidades do mundo, mas eu tava muito nessa pegada, sabe? E aí, eu tava até achando um pouco nojento a coisa da maquiagem, eu tava achando nojento a coisa do querer se embelezar, querer se arrumar, porque eu acho que eu comecei a reparar mais nos homens que me cercam, como pra eles tudo era tão simples. Eles tomavam um bom banho e saíam frescos de casa, né? E eu comecei a reparar em mulheres que também faziam isso, e eu falei, caramba, eu tenho beleza suficiente pra fazer isso, porque uma coisa se eu tivesse minha cara cheia de cratera de espinha, uma coisa se eu fosse feia, uma coisa se eu fosse uma aberração, como muitas que vemos por aí, mas eu não sou, né? Eu sou perfeita. Então eu pensei, por que não aproveitar a coisa mais bela que existe, que é eu como vim ao mundo? Porque a maquiagem, querendo ou não, ela tira um pouco da tua essência, né? Ela pode te dar a essência, te acrescentar personalidade, te acrescentar vivência, personagem em si, mas atrás daquilo tudo tem a maior personagem de todas, tem a criação, tem a mãe de todas as filhas.
ou o pai de todos os filhos, vocês entendem o que eu quero dizer. E quando eu tava nesse meu surto, assim, de eu sou bela como Deus me fez, eu me deparei com uma escrita, eu não lembro o que era, eu não lembro se era um comentário, se era uma resenha crítica, eu não lembro se era um artigo, eu não lembro se era nota de rodapé de algum texto, eu não lembro. Mas era uma explicação, assim, era uma contextualização sobre o Oscar Wilde quando ele escreveu o retrato de Dorian Gray. E dizia que quando ele escreve o retrato de Dorian Gray, ele estava totalmente corroído por uma influência da época que era o culto extremo à beleza, assim. Então, ele ficou muito pirado e viciado. Ele entrou nessa crise maníaca deliciosa de querer ser o homem mais bonito, querer ser, tipo, o ideal de beleza. Então, ele estava muito dedicado a isso. E quando eu li isso, eu meio que ri, assim, sozinha, eu tava aqui nesse mesmo sofá. E pensei, que grande bobeira, né? Tipo, talvez tenha quem ainda passe pela mesma situação, assim, de querer ser o mais belo, de querer encontrar essa beleza, de querer ser um ideal de beleza e tudo mais. E eu ri e achei ele bem pequeno. Claro que quando eu achei ele bem pequeno é porque eu estava me sentindo superior, não que eu acho que ele seja pequeno, mas por mais que eu esteja voltando para esse ritmo de vaidade, de beleza, pensando bem, assim, realmente é uma grande bobagem. Eu acho que eu cheguei num ponto da minha vida e aí que tá, que eu não preciso provar nada nem pra mim mesma. Eu já conquistei basicamente tudo que eu queria conquistar. Eu já sou famosa, eu já sou vista como uma pessoa interessante, eu já sou vista como uma mulher bonita, eu sou de fato bonita, interessante, inteligente, criativa, talentosa, mágica, instigante, uma grande estrela. Então, chega um momento da tua vida que tu pensa, se todo mundo já sabe que eu sou isso, por que eu deveria me esforçar para continuar mantendo esse posto, sendo que eu nunca vou perder esse posto? Eu posso sair da minha casa com uma melancia na cabeça e o meu corpo todo cheio de fezes, que todo mundo vai saber que eu sou o Loli Vômito, todo mundo vai saber que eu sou Heloísa Beruti Canabarro, todo mundo sabe a grande potência que eu sou, porque eu já mostrei isso para o universo. Isso é muito libertador, porque até certa idade, por maior que fosse minha confiança, eu ainda tinha prazer em me exibir, sabe? Me exibir para mim mesma e por consequência para os outros. Mas hoje eu penso, eu estudo às 8 da manhã. Eu realmente preciso me arrumar toda às 6 da manhã para estar belíssima numa aula às 8? Não, eu posso ser igual uma mendiga, uma pilha, porque todo mundo que tá ali sabe quem eu sou, já viu meus vídeos, já viu foto minha. Por exemplo, quando eu uso uma roupa GGGGGG, que eu pareço uma baleia obesa. Assim, basta botar meu nome no Google que tu vai ver fotos minhas de sutiã e calcinha e vai ver que eu sou uma delícia, que eu sou bem magrinha. Então, eu preciso pôr uma roupa que valorize o meu corpo? Não. Eu preciso usar maquiagem para realçar minha beleza? Não. Eu preciso, em todos os momentos, dar a minha opinião porque eu tenho o dom da palavra? Não, todo mundo já sabe que eu tenho. Eu preciso, muitas vezes, manifestar. Não, nem manifestar, eu preciso, muitas vezes, me impor em certas situações? Não, eu posso simplesmente virar as costas e ir embora porque eu já me impus muitas situações anos atrás. Então, assim, é muito gostoso tu já ter escrito o teu livro. Eu sei que eu posso escrever vários outros capítulos, várias outras edições, mas o livro 1 eu já fiz. E no livro 1 já tem basicamente tudo que uma pessoa precisa saber sobre mim nesse momento. E nesse momento, tudo que não está no livro, quem vai descobrir é os sortudos que terão essa oportunidade. Porque ser uma estrela em tempo integral, ser bonita em tempo integral, ser incrível em tempo integral é exaustivo. E quando eu me deparei com isso, sobre esse querido, foi nisso que eu pensei, foi tipo, meu Deus, que bobice, sabe? Que bobice tu passar horas e horas e horas
da tua vida fazendo uma manutenção do ser, ao invés de simplesmente ser. E eu entendo que para nós mulheres é muito fácil fazer uma manutenção, é muito mais, não é fácil, é muito mais prazeroso fazer a manutenção do ser, porque estar sempre fazendo essa manutenção física mesmo, se embonecando, se embelezando, comprando, adquirindo, se produzindo, isso alimenta a nossa alma, isso nos distrai. Por exemplo, como eu falei antes, né? Eu tô gravando um vídeo aqui ao invés de estar tocando as coisas da minha casa. Se embonecar é uma maneira também de aliviar o estresse e aliviar e nos distanciar daquilo que a gente poderia alcançar. E é isso, mas assim, eu não tô falando isso porque eu seja contra ou porque eu esteja criticando essa coisa da megalomania da beleza, não. Eu acho que daqui a uns meses eu vou entrar nessa de novo e eu vou estar falando, fazendo críticas a esse momento que eu estou vivendo agora, entende? Enfim, né? Eu acho que eu não preciso explicar isso, mas mesmo assim eu ainda explico porque mesmo em anos na internet sempre tem alguém que faz uma pergunta que eu fico assim, gente, a pessoa não entendeu nada do que eu tô falando, né? Mas assim, eu sei que pelo menos 5 pessoas vão entender, isso basta. Sobre esse livro, a história é o seguinte: uma família americana se muda para a Inglaterra, ou Reino Unido, tá? Não lembro esse detalhe, assim, se era... Inglaterra e Reino Unido, né? Mas vocês entenderam, podia ser, sei lá, os que ficam aos arredores. Mas não, eles se mudam para a Inglaterra e aí eles vão ficar nessa casa, na mansão, no castelo Canterville. E esse castelo ele é vendido pelo próprio dono. O dono desse castelo fala para a família americana: olha, sei que vocês gostaram muito desse castelo, mas é o seguinte, aqui reza a lenda de que é amaldiçoado, viu? E eu tô avisando antes. Então, assim, não sei como é para vocês americanos, mas aqui para nós ingleses não é qualquer um que faria essa compra. Mas o americano ri, ele fala: capaz, se tiver fantasma, o problema é dele, eu não vou deixar de comprar essa casa. E aí, o fantasma que mora nessa casa, ele vai fazer o seu primeiro susto, ele vai começar a assustar os moradores novos, né? E ele tava muito feliz, porque, gente, que delícia, ficou um tempo com a casa vazia, vou assustar esses novos moradores. Esse fantasma, ele assassinou a esposa dele nessa mesma casa, ele era o dono dessa casa anos atrás, e essa casa foi sendo passada de geração para geração, até que chega na mão desses americanos. E esse fantasma, ele começa a tentar assustar todo mundo e ninguém se assusta. E ele começa a ficar muito rebelado e meio deprimido, porque ele pensa: meu Deus, quem são essas criaturas bizonhas chamadas de americanos que eu nunca tinha me deparado antes? Por que é que os americanos não se assustam com nada que os ingleses já teriam, tipo, arrepiado os cabelos? E aí, ele vai ficando cada vez mais deprê, ele começa a ter problemas de relacionamento, porque os filhos mais jovens da família aprontam para o fantasma, então o fantasma, além de não conseguir assustar ninguém, ele começa a ser feito de chacota pelas crianças, acho que são adolescentes, mas enfim, da casa. Teve uma vez que o dono da casa, né, o senhor da família, o pai da família, ele sai assim de casa, ele vê um homem todo esfarrapado com umas correntes, ele fala: que é isso, meu filho? Pode entrar aqui em casa, eu te dou uma água, eu passo um óleo nessas tuas correntes, porque elas estão fazendo muito barulho, tá atrapalhando o meu sono. E nisso o fantasma fica completamente rebelado, porque é oferecido até uma cama para ele dormir. Ou seja, essa é a graça, entendeu? Tipo assim, o humor do livrinho, tipo, meu Deus, o homem nem deu bola pra ele ser um fantasma, se preocupa mais em querer ajudar para que aquele barulho parasse. E aí o fantasma acaba criando um certo afeto pela filha da família, porque é uma família que tem a mãe, o pai, a filha e os meninos mais jovens. E aí ele acaba se pegando um pouco pela filha. Eu fiquei com muita esperança de que tivesse uma história de amor, mas não teve. E aí, a filha dessa família, ela é responsável por fazer o rito de passagem desse fantasma. Ela meio que leva ele pro céu, assim. Tipo, ela faz o desencarne dele
meio que amando dele, mas ao mesmo tempo ele meio que se arrepende uma hora. Ele fala, não me deixa, não quero ficar sozinho e tal, mas aí ele vai com Deus e tudo mais. Ou não, né? Talvez ele tenha ido com o inferno. E o livro termina. Vou contar a história inteira aqui, tá? Claro, bem resumida, mas assim, essa é a história inteira. No final, a menina da família, a jovem, já tá com o seu parceiro romântico, né? Seu noivo. E ele fala, afinal, o que aconteceu aquela noite que tu ficou horas trancado com aquele fantasma num quarto e tu nunca contou pra ninguém? E ela fala, é uma história que eu acho que eu não posso contar mesmo. E daí ele diz, mas quando a gente tiver filhos, tu vai contar pra eles, né? E ela meio que ri e fala, ai, quem sabe? E o livro, a história termina assim, com esse suspense de, o que aconteceu lá ficou só entre os dois e blá blá blá. É um conto, passa muito rápido, então realmente não tem assim muitos detalhes e aprofundamentos. Mas é bem gostosinho, é bem suave. E eu baixei vários outros poemas dele para ler, que estão aqui também em inglês. E em breve eu começarei novos contos e novos poemas. Sabe que eu fui atrás de um poema dele esses dias que dizem que é um dos mais famosos. Achei horrível, não entendi por que gostam daquilo. Era um poema de prostituição, eu fiquei ok. Parece aquela música Secretária, sabe? Daquele homem brasileiro, que é meu namorado que gosta dessa música, inclusive. Eu não sei nem quem canta. É uma música engraçada, assim, mas é meio que a mesma vibe. Talvez pra época fosse uau, mas eu não achei. E eu gosto dele. Tem coisas não. Eu tô ficando com sono de novo, então eu começo a ficar com dificuldades de vocabulário aqui. Vou ficando com a língua meio limitada, meio travada. Mas assim, tem histórias e tem escritores que eles têm inglês arcaico. E aí, meu filho, é bem difícil, tá? É bem difícil mesmo. Até em questão de usar o Google Tradutor eu fico, Brasil, o que está acontecendo? Mas dá para entender por contexto. Isso aqui já é mais contemporâneo, óbvio que não é, né? Mas isso aqui é o que? É século XIX? 18? Screwwild é 18 ou 19, né? Não sei. Acho que é 18, talvez começou 18. Enfim, não sei. 18 ou 19, tanto faz. Aí já é viável, assim, tu consegue entender. Claro que tem muita palavra que eu não entendi, e assim, gente, chegou uma hora que tinha umas palavras que eu fiquei, eu não vou ficar pesquisando 7 palavras por página no dicionário, eu fui indo por contexto. Isso também me lembra bastante das minhas experiências infantis, porque eu ia muito por contexto em várias situações. Mas enfim, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Eu acho que eu tô pronta pra ir dormir. Beijos. Tchau. Assim, eu só vou avisar uma coisa agora, tá? Boa parte do que eu falei aqui, eu falei melhor num outro vídeo que eu já gravei e que eu não postei por preguiça e por achar que eu não deveria postar. Então, eu vou postar esse, mas algumas coisas que eu falei aqui, vocês irão ouvir comigo bem acordada, explicando melhor, muito em breve, tá bom? Beijos.